Olá, bem-vindos ao Direto ao Ponto com o apoio de Unesc, a nossa universidade aqui na TV NG+. Estreante na política, foi eleito deputado estadual agora no ano de 2018 com 31.595 votos, sendo que quase 45% disso foi conquistado aqui em Criciúma. Com discurso conservador, já desponta como uma das figuras mais visadas na Assembleia Legislativa. Gessé Lopes, direto ao ponto, você disse na entrevista que a gente fez aqui na TV NG+, antes da eleição, que seria um defensor da família na Assembleia Legislativa. Nesse primeiro mês de mandato, você conseguiu defender a família? As pautas ainda não começaram a chegar de fato, né? Começamos as partes das comissões, que é onde entram realmente os debates de projetos, e aí sim vão começar a vir as demandas que ferem os nossos valores, né? E aí sim é onde a gente vai poder estar defendendo. Hoje eu luto mais o que aconteceu, temos um mês de trabalho, foi mais batendo na parte da moralidade mesmo, né? Onde eu fiz as rejeições dos meus privilégios, porque não tem outro nome, esses penduricários, que deixam o salário do deputado ainda mais alto do que já é. Então, batendo mais nessas questões de custos, de gastos, de algumas denúncias, lutando pela CPI e algumas das minhas bandeiras. Ainda não tive a oportunidade porque ainda não teve um ataque, né, da família, assim, contra a família, mas você com certeza um grande defensor, não só como um grande defensor, como também está criando projetos, lei, frentes parlamentares para dar esse suporte ao que nós defendemos. Para você, o que é defender a família? É defender de ataques da sociedade, né? Hoje o meio conservador, ele conserva exatamente os valores tradicionais judaicos cristãos, que está relacionando fortemente com os valores da família, tudo vem da família, né? Então, quando vem ataques que deixam mais subjetivo o que realmente é da moralidade, de como ensinar teus filhos na escola, do que ensiná-los, tudo isso aí fere a família. Tudo que causa intriga ou desconforto entre a família, e geralmente ele vem através do filho, da forma que ele é ensinado na sociedade, nas escolas. Então, tudo que o filho aprende, que ele chega em casa e não está de acordo com aquilo que os pais pregam, isso faz o quê? Gera um conflito, isso estraga a família, fere. Então, hoje em dia, os progressistas, eles atacam muito as escolas, as universidades, que transformam as crianças, os jovens, os adolescentes, os pré-adultos, que levam para casa, o que gera um desconforto entre pais e filhos. Então, por isso eu sou até um defensor da escola militar, onde isso é muito preservado, esses valores, né? E aí os pais adoram, né? Então por isso que eu estou lutando muito por uma escola militar aqui. E isso já é também defender a família. Você comentou sobre a escola militar, como que está esse processo? Houve esse debate sobre a escola Heriberto Wilson nessa última semana. Como está esse processo? Eu sou um adepto, né? Eu sou entusiasta das escolas militares, né? Eu tive o prazer de conhecer a primeira pessoalmente lá em Florianópolis, a semana passada. Fiquei abismado, entusiasmado, como é o prazeroso o aluno bater continência, ter o respeito pelo diretor. Eles gostam, como os pais têm orgulho do filho de fazer aquele ato, aquele respeito dentro da sala, não tem gritaria, é tudo muito ordenado, ao mesmo tempo que eles têm a liberdade, mas é uma liberdade que no momento da disciplina eles sabem os limites deles, né? Então é muito bacana, é muito gratificante para os próprios pais, a fila é imensa, e eu quero poder trazer para cá. Peguei um projeto em andamento, que já tinham esse projeto em Criciúma, e o Heriberto Wilson era o colégio, então, escolhido para se fazer essa escola. Então, eu só peguei o que tinha e continuei na luta. Ano passado, a gente levou uma rasteira aí do antigo governador, mas nós estamos tentando reverter e poder trazer para Criciúma. Seu pai anunciou desfiliação do PSL. Como você viu essa decisão dele? Eu falei para ele que isso ia me causar uma dor de cabeça, né? O pai, ele é um cara que ele não gosta de estacionar no que ele faz, assim, então ele está sempre visando alguma coisa diferente. E para ele ter elegido o presidente, elegido o deputado, elegido todo mundo, para ele chegamos, né? Agora eu quero novos desafios, é isso que ele passa na cabeça dele. Mas eu já falei para ele que eu estou sempre com o Bolsonaro, continuo nessa luta, continuo nessa pegada. Se o Bolsonaro sair, eu saio. Se o Bolsonaro ficar, eu fico. Eu tenho ciência de que hoje eu sou deputado por causa do Bolsonaro, e eu também só quis ser deputado por causa do Bolsonaro, pela inspiração que ele me deu.
Você acabou de falar que se o Bolsonaro sai, você sai. Existe a possibilidade de formação de um novo partido, de um 36º partido da UDN. Isso geraria uma abertura de janela para troca de partido sem perda de mandato, quando há a criação de um novo partido. Então, se a UDN sair, você sai do PSL também, junto com o Bolsonaro? Se o Bolsonaro sair, mas o Eduardo Bolsonaro fez uma nota dizendo que isso não é verdade. Ele não, ajudando a formar lá, ele está divulgando, mas que existe uma pretensão dele sair do PSL hoje para ir para a UDN, isso não é verdade. Então, me mantenho onde estou. O PSL não ficou muito manchado pelas questões de Bebiano que aconteceram? Isso dá uma desgastada, né? E a oposição adora, né? Quando acontecem essas coisas isoladas. E isso sempre vai acontecer, em todos os âmbitos acontece, tem pessoas boas, tem pessoas ruins. É importante a gente ver que não foi um esquema partidário, né? Foi um esquema individual, isolado. Eu acredito que as pessoas devam ter essa consciência. Não sei se desgastou o partido, acho que estamos aí 1 mês, 2 meses de mandato, né, do executivo e legislativo. Então acredito que ainda tem muita coisa para acontecer, muita coisa boa para a gente realizar. Falo isso também em nome dos executivos, do governador e do presidente. Então acho que a gente tem que dar tempo ao tempo. O pessoal está muito afoito, a gente sabe das expectativas que foi colocado em cima desse novo governo, dessa nova sigla, dessa nova bandeira, né? O pessoal está afoito e aí quer que fique tudo perfeito. O governo do estado tem mais de 110 mil funcionários. Até que tu coloque ordem na casa, que tu acerte os pontos, que tu bota a pessoa certa, erros vão acontecer. E o Moisés, ele não tem problema em voltar atrás dos seus próprios erros. Ele não é um cara orgulhoso, né? Então eu confio nele, apesar de não concordar com tudo que ele fez, com todos os decretos, ou com todos, aliás, com todos os que ele cortou, né, que ele faz isso. E, então não concordo com todos, ele sabe já das minhas divergências, mas eu sempre deixo ele muito a par do que eu penso. Ele não gosta muito, né, porque eles querem o apoio total, mas eu sempre falo que eu vou com ele até onde ele for com a verdade, até onde ele for com meus princípios. Então, mas no geral tem me agradado. E nesse sentido, nessa semana ele se reuniu, por exemplo, com o movimento Sem Terra. Você concordou? O que você achou? Você falou para ele que não concorda com isso? Eu não tive a oportunidade de falar com ele desse assunto, eu fiquei sabendo até, acho que foi ontem. E o Bolsonaro já falou que isso aí é um movimento terrorista, ele corta qualquer tipo de relação. E aí ele vem aqui e recebe essas pessoas como se fosse alguém que lutasse por um melhor da sociedade, né? Então, se eu fosse governador, não receberia esse tipo de movimento no meu gabinete. E aí, então, como você avalia, num geral, esses primeiros 2 meses de... O Moisés, ele não tem a pegada conservadora, ele é assim, alguma coisa, mas no meio político ele se intitula como mais republicano, vamos dizer assim, tá? E isso às vezes me incomoda e entra em conflito com o que eu penso. Eu sou um pouco mais cortador de cabeça, vamos dizer assim, né? Mais radical um pouco, mas eu respeito ele porque ele é uma boa pessoa e tem boas intenções. Desde o primeiro momento, você, de uma forma ou de outra, entrou em choque com o próprio governador Moisés. A primeira grande notícia que se viu foi a questão do presidente da Santur, que você fez um movimento para que ele não entrasse. E você tem investigado dentro do governo também pessoas que não defendem essas pautas conservadoras, a pauta do Bolsonaro, e pretende voltar a inclusive, agir em casos como aquele que envolveu o Thiago Savimondo, indicado da Santur? Sim, com certeza. Na verdade, eu não faço investigação profunda dentro do governo das pessoas. Eu não tenho condições de tempo e de entrada nesse sentido. Como é que eu vou investigar pessoa por pessoa, né? São muitas. Mas é o que chega para mim. Eu vi como eu, na primeira, na segunda, que eu peguei das redes sociais do meio, onde já estava tendo esse movimento, eu peguei, abracei, porque eu vi que realmente eram pessoas que não tinham um alinhamento ideológico, né? Eu acho que foi por isso que nós nos elegemos, inclusive o Moisés, abracei que aquilo ali não estava certo. Então publiquei, levei para ele, mandei ele, se foi por isso ou não, se foi pelo GCE ou não sei, mas ajudou e ele descartou.
Hoje em dia não tenho visto mais contratações desse nível de discrepância ideológica, né? O partido, MDB, PSD, isso aí eu já cansei de ir lá e bater na porta, pô, esse aqui, cara, esse aqui lá da nossa rede. Não, isso não é verdade, não é verdade. Então, eu acabei já muitas vezes passando vergonha por causa de recebendo de denúncia que não era verdade. Então, no final, o que eu tenho dito para as pessoas? Ó, se eu fosse cidadão, apesar de não gostar, o que eu quero mais é resultado. Eu quero que lá a gente colha bons frutos. E para isso tem que deixar os caras trabalhar, né? E aí lá na frente não der certo, aí a gente critica. Então, se não for hoje questão ideológica, eu deixo a critério dele, até porque eu não tenho interesse de loteamento, eu não fico ali querendo cargo, botando gente, eu até não sou muito favorável a esse tipo de loteamento, de cargo. Às vezes que eu pude entregar um currículo foi porque realmente abriu oportunidade, foi lá, me pediu, eu levei, mas eu não fico lá batendo na porta pedindo e querendo, né, lotear a velha política, né? Então eu deixo ele bem à vontade, espero só que ele faça um bom trabalho. Vamos para o nosso intervalo do Direto ao Ponto e logo voltamos com o deputado estadual Gessé Lopes. A vida é feita de experiência. A gente se torna a soma de tudo o que vivemos, o resultado final das nossas experiências. O que a gente escolhe nos conta um pouco do que vamos ser amanhã. Comece a construir o seu futuro profissional com a experiência de estudar em uma grande universidade. A Unesc está entre as melhores universidades não estatais do país. É destaque em pesquisa e internacionalização. São quase 50 acordos com instituições de 19 países, onde você pode ampliar seus conhecimentos e viver novas experiências. A Unesc oferece o que há de melhor em uma universidade. É uma instituição comunitária, forma pessoas, produz conhecimento e presta serviços importantes à população da região e empresas de todo o país. Mas na Unesc, as pessoas vivem algo maior que experiências práticas ou teóricas. Descobrem como unir conhecimento técnico e cuidado, pesquisa e carinho. Conseguem misturar sonhos e realidade, equilibrando razão e emoção, lado direito e esquerdo do cérebro. Viva uma experiência acadêmica única. Venha para o Unesc, há 50 anos promovendo a experiência de valorizar as pessoas. Voltamos com o Direto ao Ponto, hoje recebendo o deputado estadual Gessé Lopes, Direto ao Ponto, com apoio de Unesc, a nossa universidade. Gessé, o que vale mais, o técnico ou o político? Boa pergunta. Eu acho que em determinados momentos, se tu tiver uma ideologia política, ela conta muito porque isso vai te dar um direcionamento moral do que tu vai fazer. Por mais que tu não seja técnico, tu vai ter um instinto do bem ou do mal, ou dependendo do ponto de vista. Mas, por exemplo, eu não sou técnico. Eu nunca estudei para ser, não me preparei para ser um deputado estadual, mas eu tenho uma política conservadora. E isso faz com que me direcione para o lado dos valores o qual 80% dos brasileiros são, que é conservador. Então, todas as minhas decisões, elas vão ser pautadas numa moral. Então, é essa moral que eu defendo. Então, por mais que eu não seja técnico, eu tenho uma direção, né? Aí, às vezes, a pessoa só ser técnica por ser técnica, ela pode não seguir a mesma direção, as mesmas condutas, né? Então, é difícil de tu dizer se qual é melhor ou outro. Mas eu acredito que o melhor é um político e o técnico. Né? Então, o Moisés deveria procurar o técnico dentro das condutas ideológicas, isso seria o ideal. Não está procurando? Às vezes parece que não, mas é o jeito dele de fazer. Espero que dê certo. Dentro da bancada do PSL, que são 7 deputados, né? Do PSL? São 6. Dentre esses 6 deputados do PSL, você é o mais crítico ao governo?
Eu acredito que eu e a Ana, assim, nessas questões ideológicas, né? Eu e a Ana Carolina Campaiolo. E um pouco também o Lima. Os outros três se abstêm um pouco. Até o Mussolini é líder do governo, né? Não pode criticar. O Alba um pouco mais politiqueiro. E o Felipe também. Então, eu e a Ana somos mais defensores da moralidade conservadora. O Alba já teve uma experiência como vereador. Que tipo de politiqueiro ele é? Não, ele gosta mais daquele jogo político, de não desagradar ninguém, não se dispor com ninguém. Ele às vezes pega no meu pé, que eu pego pesado com os caras lá. Daí eu não estou aqui para fazer média com eles, eu estou aqui para lutar pelo que eu acredito. Então assim, não, mas vai devagar, conversa lá, conversa aqui, faz aqui. Não, se não deu certo, eu vejo que não vai dar, a gente já joga no ventilador mesmo, já falo, já vou pro embate. Várias vezes ele até já apartou uns debates meus com alguns colegas lá, porque ele visa que isso pode nos desgastar, enfim. Então ele é mais político nesse sentido. Então eu não meço palavras nem esforço para defender o que eu acredito. Não ser presidente da CPI da Ponte lhe frustrou? Não o fato de eu, Gessé, não ser presidente, mas sim de que não está em boas mãos agora a CPI. Né? Então, isso quem perde é a Santa Catarina, é o povo que perde, de repente, de uma CPI acabar em nada. Né? Então, seria essa a minha preocupação. E, com certeza, é uma coisa que em 1 dia, 2 dias, eles inverteram uma coisa que já estava praticamente definida. Porque, sim, quem acha que não articulei moralmente, né, dentro da conversa mesmo, prometendo que realmente eu ia fazer um bom trabalho, deixando eles tranquilos, eu estava de um dia para o outro, se inverteu. Eu até estava achando muito fácil deixar eu ser, eu com toda a conduta que eu tenho, e ele sabe que eu não vou poupar esforços para a gente descobrir culpados nisso aí. Eles estavam deixando eu crescer, né? Então eu estava achando estranho realmente. E depois, na última hora, eles inverteram tudo. Os partidos que muito provavelmente estão ligados a qualquer ilicitude se uniram ali e votaram num cara que nem sequer queria que aquela CPI existisse. Né? Então eu estou batendo neles por conta disso, estou ridicularizando eles mesmo, rede social e na tribuna, porque eles votaram no cara que nem sequer assinou a abertura da CPI, se negou. Bater tanto assim não pode inviabilizar o seu mandato pelos próximos 4 anos? Olha, o máximo que eles podem fazer é ficar segurando um projeto ou outro, mas eles nunca vão segurar o que eu tenho para falar deles ou das realidades da Assembleia. Como você acha que pode agir para que essa CPI não termine em pizza? Agora, ainda bem que nós temos um relator que está preparado para atuar nessa CPI, né? Ele já tem muitos contatos, ele tem, nos bastidores ele já fala que tem coisa assim que dá para a gente abrir a caixa preta e tem coisa errada. E eu vou ajudar ele a fazer com que essas coisas vão para frente. A gente sabe que o presidente tem a prerrogativa de definir se aquele pedido do relator é válido, não é, botar em pauta, não botar, decidir se vai aceitar que um ou outro seja interrogado, chamar. Então o presidente ele pode sim empatar o jogo ali, né? E nós vamos estar ali para bater, para berrar, para falar, para denunciar, e vou ajudar ele nesse sentido, batendo na mesa. E ainda sobre essa questão de Assembleia, como você está vendo o início de mandato do Júlio Garcia como presidente da Assembleia? A gente tem um governador que é basicamente de Tubarão, um presidente da Assembleia que é basicamente de Criciúma. Como que isso pode ajudar? Primeiro, entender um pouco mais como você vê essa presidência do Júlio Garcia e depois entender como você vê que esses dois podem ajudar o Sul, no desenvolvimento do Sul. Tá, vamos lá. O Júlio Garcia pode até soar estranho, mas ele está me surpreendendo positivamente, o Júlio Garcia. Porque, um político antigo, aquela coisa, aquele preconceito da política, eu cheguei lá assim, e eu achava que o Júlio Garcia estava ali fazendo uma conduta simpática com a minha pessoa, porque era início e tal, mas tem me surpreendido nas atitudes dele. Ele está enxugando a Assembleia, uma coisa que é a minha bandeira, né? Ele está diminuindo custos, demitindo mesmo, sendo muito democrático lá dentro com os deputados. Ele não dá oportunidade a mais para um e a menos para outro. Ele tenta sempre igualar com todos. E então ele foi uma atitude que ele tomou que eu quero dar os parabéns para ele,
que ele abriu mão da sua previdência do Tribunal de Contas para receber somente o salário como deputado. Então, uma conduta que para mim, e eu falei isso para o próprio Moisés, me decepcionou quando ele disse que não abriria mão. Apesar de ser realmente a previdência um direito adquirido por tempo que ele trabalhou e um novo salário por um novo trabalho. Mas só que isso a gente leva em consideração quando o cara tem aposentadoria de 3 mil, 4 mil, com mais um salário de 3, 4 mil. Nós estamos falando de grandes salários, de um salário que ele talvez nem precisasse. Então, ele poderia. Então, eu fiquei um pouco decepcionado porque essa minha pegada, né? Eu abri mão de muitas coisas e eu não tenho uma segunda renda. Tem gente que entra, grandes empresários entram, eles abrem mão, mas também eles têm uma empresa lá funcionando e ganhando dinheiro. Tudo bem, eles fizeram o certo, mas eu me viro com o que eu ganho lá, né? Porque antes, como dentista, eu ganhava só o que eu produzia. Eu não fico recebendo nada por fora. E por quê? Estou entrando numa situação que eu tenho que tirar do próprio bolso para custear algumas coisas que eu abri mão, que eu poderia receber a mais. Porque eu quero me colocar no nível do brasileiro, racionar mesmo o dinheiro. O pessoal que trabalha comigo sabe que não tem nada a mais, é aquilo ali, eles têm que tirar do próprio bolso para botar a gasolina deles, para comer, para fazer e trabalhar em prol da sociedade. Então, eu quero ser o deputado mais barato e mais ativo lá dentro. Você tem pretensão de concorrer à Prefeitura de Criciúma em 2020? Nenhuma. É uma bomba, né, ser executivo, né? Eu gosto muito do legislativo porque é onde a gente trabalha ideias, ideologia. Eu não vejo como fazer isso no meio executivo, sabe? Então eu gosto de lutar por esses valores e isso só se faz no legislativo. O executivo é resolver problemas, a sociedade é bom, tem que ter, mas não é a minha pegada, hoje eu não tenho interesse. Onde você defende que o PSL esteja na eleição de 2020? Com o prefeito Salvaro, buscando um candidato próprio, buscando um apoio à oposição? O que você, como deputado estadual, defende? Chapa pura. Chapa pura, sem coligação. PSL tem nome hoje? Não tem nome assim definido, não. Tem algumas sondam, interesses, né? Mas assim, já tem um nome, não tem ainda. Não acho que já deveria estar na hora de começar a trabalhar um nome para disputar a prefeitura? Porque se o PSL tiver candidato, é oposição ao prefeito Salvaro. Então, já não deveria estar construindo esse nome? Quem está com vontade já está construindo seu nome, né? Então, quem quer ser candidato tem que construir seu nome, já tem que estar trabalhando. E acredito que esteja. Mas para ele ser um representante do PSL, falta muita conversa e muito acerto aí, né, de alinhamento. Júlio Kaminski? É um que se colocou à disposição, ele quer ser prefeito, se vai ser pelo PSL, por outro não sabemos. Se colocou à disposição, falei para ele da conduta no PSL, das nossas exigências, vamos dizer assim, né? Mas nada financeiro, a gente não é isso, nem nenhum tipo de conchave, mas é só ele se alinhar às condutas ao qual a gente defende aqui, né? Sabe, o PSL não usa recurso público, pelo menos eu não vou aceitar. Eu sei que na eleição passada não teve, se tivesse eu não pego e não apoio ninguém que pegar. Então, inclusive aqui em Criciúma. Como é a sua relação hoje com, você foi o deputado estadual mais votado de Criciúma, o Daniel Freitas, o deputado federal mais votado de Criciúma. Como está a relação entre vocês hoje? Boa, ele me respeita, eu respeito ele. Nas questões partidárias estamos bem alinhados, bem tranquilos, tudo democrático, né? Eu passei para ele quais são os meus objetivos, ele passou quais são os objetivos dele, porque isso é importante, porque daqui a pouco tu vê uma pessoa tomando algumas atitudes, né, puxando algumas responsabilidades e tu acaba até atrapalhando ou se batendo se tu não souber o que cada um quer. Qual é o teu objetivo? Então a gente alinhou, acredito que vai andar tudo conforme nós combinamos. Não existem dois grupos então dentro do PSL de Criciúma, o grupo do Gessé e o grupo do Daniel? Não, tudo certo, tudo alinhado, né? Estamos unidos. Gessé, obrigado pela sua presença aqui no Direto ao Ponto da TV em G+, e sucesso na caminhada. Opa, muito obrigado, estou sempre à disposição, um prazer conversar contigo e participar do programa. Hoje conversamos com o deputado estadual Gessé Lopes. Fique agora com o quadro Política Descomplicada. Olá! Hoje no Política Descomplicada nós vamos entender um pouco mais sobre essa sopa de letrinhas partidária que é a política brasileira. Hoje, todos esses são os partidos políticos brasileiros. Nós temos
35 partidos políticos. O mais antigo deles é o MDB, que já foi MDB, virou PMDB e hoje é MDB de novo, fundado em 1981. E o mais recente deles, o Partido da Mulher Brasileira, o PMB, fundado em 2015. Além disso, nós temos 73 partidos em formação no Brasil. Dentre eles, Partido Nacional Corintiano, Partido Nacional da Saúde, Partido Frente Favela Brasil e o mais intrigante de todos para mim, que é o PINA, é o Partido da Inelegibilidade Automática. Queria entender um pouco mais também sobre o que quer dizer essa inelegibilidade automática. O cara se filia, mas não pode se candidatar? Não entendi isso aí também. Então, 73 partidos nós temos no Brasil. E como é que funciona para fazer um partido? Primeiro, você precisa reunir 101 lideranças, 101 eleitores. Esses 101 eleitores vão eleger uma diretoria e fazer um estatuto partidário. Esse estatuto vai ser registrado junto ao Tribunal Superior Eleitoral e aí começa a principal meta da criação de um partido, que é reunir 500 mil assinaturas em pelo menos 9 estados. Por que 500 mil? Dá cerca de 500 mil, porque é 0,5% do número de eleitores da última eleição para deputado federal. Então dá cerca de 500 mil assinaturas. Reunindo essas 500 mil assinaturas, protocola no Tribunal Superior Eleitoral e depois de analisado, vai começar a valer o partido político para a próxima eleição, se for protocolado e autorizado um ano antes da última eleição. Essas são as siglas partidárias que nós temos hoje, ou seja, 35 siglas partidárias. Esse é o Política Descomplicada. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários e na próxima edição a gente descomplica.